Dando sequência aos processos de conservação dos alimentos que utilizam o calor, então nós temos a apertização. Talvez vocês não saibam que o nome seja apertização, mas vocês sabem do que eu vou falar. Então, são aqueles alimentos que são conservados em lata, como essa daqui, né? Ou aqueles alimentos que são conservados em vidro. Então, a gente tem azeitona, aquelas conservas, azeitona, tremoço, cebola, compotas. Então, nós temos a apertização, né? Então, para que ocorra a apertização, nós temos aí algumas características importantes. Então, foi um processo que foi idealizado, digamos assim, em 1795 por Nicolas Appert, por isso que é chamado apertização, e com o desenvolvimento das latas recravadas, aí que começou a aumentar a sua produção. Então, a sua produção aumentou cada vez mais quando aconteceu, né, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, em períodos de guerra, os enlatados foram aí os alimentos dominantes da época. E qual é o objetivo da apertização? É realmente promover a destruição de micro-organismos, sejam eles aqueles pertencentes à flora normal, então aqueles que são deteriorantes, e também aqueles patogênicos. Então, na apertização, o processo promove a destruição de micro-organismos que são patogênicos e deteriorantes, e eles são ainda embalados a vácuo, e isso permite que o prazo de conservação desses alimentos seja por um longo período. Então, nós vamos comentar um pouquinho mais, né, a respeito do porquê de tudo isso. Então, não existe micro-organismo presente, e ainda sendo embalado a vácuo, sendo a lata sendo recravada, ou o vidro sendo fechado aí de maneira a gerar aquele vácuo, faz com que a temperatura não tenha aí nenhum micro-organismo presente nesse ambiente. E pelo fato de existirem algumas bactérias, né, que são aí anaeróbicas, como Clostridium botulinum, então elas cresceriam facilmente nesse ambiente se houvesse aí a contaminação pela bactéria. Então, a temperatura que é exigida para se promover a apertização é a temperatura mínima suficiente para que aconteça a destruição do Clostridium botulinum, seja na sua forma vegetativa quanto esporulada. Então, é uma temperatura suficiente para que haja a destruição, se caso houver o seu crescimento. Para resumir esse processo, então, o que consiste? Consiste em aquecer o produto, né, pré-preparado em um recipiente fechado, onde não vai ter o ar, então ele vai ser embalado a vácuo até uma determinada temperatura, para que haja a destruição desses micro-organismos que são termorresistentes e que não haja a alteração do alimento. Então, essa é a característica principal deste produto. E como é que eles são submetidos a esse calor? Então, é importante comentar que existem as autoclaves. E por que é importante saber sobre as autoclaves? Porque, além do tratamento térmico, então, além de se ter altas temperaturas, né, temperaturas suficientes para que haja destruição desses micro-organismos, né, principalmente levando em consideração ao Clostridium botulinum, é importante também lembrar que o fato de estar exposto à autoclave faz com que aumente a pressão. Então, o conjunto entre alta temperatura e alta pressão faz com que haja destruição de micro-organismos e se produza um alimento também estéril. O tempo e a temperatura de processo, de submeter a esse processo, vai depender da qualidade e quantidade de micro-organismos que deverão ser destruídos, da própria característica do produto. Então, nós vamos voltar a falar sobre o pH. Então, produtos em que o pH seja maior que 4,5, como o favorecimento do crescimento de micro-organismos, existe uma tendência maior, então a temperatura e a pressão precisarão ser mais altas. Então, por exemplo, ervilha, milho, feijão, carne,
que são conservadas, né, em lata, há necessidade de se ter uma alta temperatura e uma alta pressão. No entanto, aqueles alimentos mais ácidos, por exemplo, molho de tomate, frutas, em que o pH é inferior a 4,5, não requer um rigor tão grande assim, pelo fato do pH ser importante aí, né, na prevenção do crescimento de micro-organismos. E enquanto pode acontecer, né, esse processo, enquanto vai acontecendo esse processo, então a gente está falando de alimentos que são embalados não, né, que são processados em lata ou em vidro e que tem um líquido, que a gente fala o líquido de enchimento. Esse líquido de enchimento, ele pode ser enriquecido com ácido, então ácido cítrico ou vinagre. Claro, o ácido cítrico normalmente para aqueles que são doces, do tipo compota, de frutas, fruta em calda, por exemplo, ou então vinagre, que são as conservas, né, salgadas. Então, a gente pode adicionar a esse líquido de enchimento tanto ácido cítrico quanto vinagre para redução do pH e propiciar aí maior tempo de conservação desses alimentos. A temperatura e o tempo de exposição desses alimentos para que haja, né, o processo de conservação vai depender da velocidade de penetração do calor, com certeza, da duração do aquecimento e da temperatura atingida, prestando atenção para manter as características organolépticas, o valor nutricional e o custo. Deve levar-se em consideração a temperatura inicial e é um sistema de aquecimento e resfriamento em rotação para que todos os potes, né, sejam potes, latas ou potes de vidro sejam submetidos, consigam, né, atingir a essa temperatura necessária para que haja aí a destruição dos micro-organismos. Então, o processo, só para vocês terem uma ideia, então a gente está falando daquelas conservas, nós estamos falando de compota, muitas vezes relacionados aos alimentos que são, claro, não na sua totalidade, mas muitas vezes relacionados aos alimentos vegetais, de origem vegetal. Então, é importante a gente lembrar que a carinha, né? Então, quando a gente está falando de vidro, a carinha desse alimento, então, ao comprar uma azeitona, ao comprar uma conserva de cebolinha, então, a carinha desse alimento é importante, é um fator decisivo na hora da compra. Então, a qualidade da matéria-prima, ela deve ser vista com grande rigor. Então, é importante, né? E além, né, da questão do visual, a característica, a qualidade da matéria-prima também vai ser importante para que haja aí maior tempo de conservação. Então, eu preciso, né, na hora de fazer um processo de apertização, eu preciso controlar a colheita, o transporte, isto é, ter características de colheita, então não fazer colheita sob o sol, em temperaturas muito altas, o transporte também não deve ser feito em temperaturas muito altas, né? Então, isso é importante para que haja uma integridade desse produto que vai ser apertizado. Quando chega na indústria para se fazer o beneficiamento, a gente tem, né? Então tem que ter a qualidade dessa matéria-prima, e aí, ao começar a processar, então há necessidade de se retirar impurezas, pedacinhos de pedra, folhas, frutas que são defeituosas, justamente frutas, né, vegetais que são defeituosos, justamente para que se mantenha um padrão. Posterior àquela seleção, existe a limpeza e a lavagem. Então, são retiradas as sujidades, pedaços de terra, e com isso também ajuda, né, na retirada desses micro-organismos. Muitos desses vegetais, eles são submetidos ao hipoclorito, justamente para se preservar mais ainda o controle higiênico sanitário. Alguns são classificados em função também de se manter a integridade e a qualidade do produto que vai ser aí processado, que vai ser apertizado.
Posteriormente, existe o descascamento. Essa etapa vai depender do tipo de produto. Então, existe o descascamento, tem produtos que não sofrem, né, o descascamento, tem produtos que são cortados ao meio, tem produtos que são retirados o caroço. Então, depende aí do produto que vai ser apertizado. Depois que o produto sofreu todas aquelas etapas, ele vai ser acondicionado no pote, vai ser acondicionado na lata e isso vai depender da característica do produto. Então, ele pode ser feito de forma manual, principalmente daqueles alimentos que são mais sensíveis, né? Então, a gente está falando de palmito, aspargo. Então, como eles são mais fáceis de se quebrar, são mais sensíveis, o enchimento, né, o colocar ele dentro da lata ou dentro do pote requer um certo cuidado, então ele é feito de maneira manual. Pode ser semiautomático ou totalmente automático, onde não tem nenhum contato com as mãos. Então isso é muito comum quando acontece com azeitona, ervilha e assim por diante. Então, se coloca, né, o alimento dentro dessa lata, desse vidro, numa proporção adequada, né, não colocar ele até a boca, então é colocar até uma proporção adequada. Então, lembrando que o peso do material, ele deve ser inferior a 60% do peso do recipiente junto com água a 20 graus. Então, quer dizer, não dá para eu colocar muito alimento para não ficar aquele transbordando, senão também não se consegue preservar aí a qualidade. Posterior, né, a essa etapa, a gente tem o líquido de enchimento. Então, esse líquido de enchimento vai depender da característica do produto. Então, se ele for doce, existe a adição de um xarope, então é água mais açúcar. E se ele for salgado, existe a adição de água mais sal, uma solução de salmoura. Então, vai depender da característica do alimento. É aqui que eu falei, nessa etapa, em que a gente pode adicionar ou o ácido cítrico ou o vinagre, justamente para preservar mais ainda o prazo de conservação, né? Para diminuir a possibilidade de que haja aí o crescimento de micro-organismos. E lembrando que esse líquido de enchimento, ele deve ser colocado quente, ele deve ser colocado na faixa de 85 graus, para ajudar também aí no prazo de conservação, né, para contribuir aí para aumentar o shelf life desse produto. Posterior, existe a exaustão, que é a retirada do ar de dentro, então, da lata ou do vidro. Então, existe a retirada desse ar, então se faz uma pressão negativa e se retira todo o ar no seu interior e forma o vácuo, né? Então, a exaustão, ela tem esse objetivo. E, posteriormente, existe o fechamento, então, tanto do vidro quanto da lata. E aí ele pode ser de forma manual ou de forma mecânica. Normalmente, mais comum a gente ter aí esse fechamento de forma mecânica. Essa lata ou esse vidro, ele vai ser encaminhado, então, para se fazer o tratamento térmico, que acontece lá na autoclave, né? Então, só lembrando, na autoclave, existe a alta temperatura e a alta pressão. Então, normalmente as temperaturas são superiores a 100 graus, para que haja aí a destruição dos micro-organismos. E lembrando que é uma temperatura mínima exigida para que haja a destruição do Clostridium botulinum, tanto na sua forma vegetativa quanto na sua forma esporulada. E o importante é que essa temperatura seja suficiente para que não haja destruição do alimento. Então, quando a gente fala assim, temperaturas de 100 graus, existem alimentos que, se forem submetidos a uma temperatura superior, acaba se desintegrando, por exemplo, o palmito. Então, por isso, é feito um banho-maria, né, para que não haja uma temperatura tão alta. Então, banho-maria é a temperatura de fervura da água, então é 100 graus, e isso é comum ser feito com o palmito, para que não haja aí para que ele não desintegre, né? Então, ele já vai embaladinho lá, já vai recravado para dentro das autoclaves. E posterior, né, às autoclaves, aí é feito um resfriamento rápido. Por que é feito um resfriamento rápido? Para que
evite que haja o crescimento, né, o desenvolvimento de micro-organismos que sejam termófilos, né, que eles sejam resistentes e aí eles consigam aí sobreviver e encontrando condições favoráveis acabam promovendo aí o seu crescimento. Então, para que não haja aí crescimento desses micro-organismos. Então, esse é o processo. Vocês vão ver aí algumas figuras sobre a autoclave. Pelo fato de se expor a essas altas temperaturas, existem algumas alterações desses alimentos que são autoclavados, né, que passam por esse processo de apertização. Então, a gente vai ver agora. Durante a apertização, pode acontecer a mudança da coloração, por exemplo, promovendo, né, reações de caramelização ou reação de Maillard, aquela ervilha amarronzada, né? Então, aconteceu a reação de Maillard. Que mais? Pode promover a desnaturação das proteínas, né? Então, isso é uma característica importante que as altas temperaturas promovem destruição de proteínas. Então, se a gente tiver alimentos que são ricos em proteínas, por exemplo, a carne que vai ser embalada, né, dessa forma, existe a destruição, né, a desnaturação dessas proteínas. E além disso, a destruição de vitaminas que são hidrossolúveis. Então, por exemplo, a vitamina B1, a vitamina B2, o ácido ascórbico. Então, se eu tiver frutas, né, abacaxi, por exemplo, em calda, então eu preciso considerar que a vitamina C não está presente naquele abacaxi, por exemplo, né? Então, é muito comum acontecer a destruição dessas vitaminas hidrossolúveis, elas vão se perder, porque as temperaturas são mais elevadas, né? Então, eu precisaria aí de baixas temperaturas e um tempo mais curto, o que não é favorável para esse tipo de processamento. Então, isso é importante ser levado em consideração quando se faz alguns tipos de orientações, tá? Então, esse é o processo de apertização.